E aí, galera que se liga no canal Futebol com o Manuel, um levantamento feito pelo Globo Esporte mostra que apenas 5 jogadores nos últimos 10 anos, falando de atacantes pela ponta, fizeram mais de 5 gols. Vejam bem isso. Apenas 5 jogadores fizeram mais que 5 gols dos últimos atacantes que passaram pelo Vasco da Gama, atacantes de ponta, né? Lembrando que centroavante tiveram outros jogadores como Cano, como o próprio Verratti, né? E isso falando por temporada. Então a gente vai fazer aqui a lista, que é muito rápida, então a gente já vai concluir praticamente. Vai começar e vai praticamente concluir. A gente começa aqui com Gabriel Peck, que fez 7 gols na temporada de 2021, né? Atacante pela ponta, que hoje o torcedor vascaíno sente bastante saudade desse jogador, um jogador que no início foi muito contestado, era duvidado pela torcida, acabou se destacando. Ano passado ele foi vendido para os Estados Unidos, foi destaque lá na temporada americana, foi eleito dos melhores jogadores da posição, fez parte do time do campeonato dos Estados Unidos. Então, Gabriel Peck 2021 com 7 gols. Outro jogador aqui é o Morato que também fez 7 gols na temporada de 2021 junto com o Gabriel Peck, a equipe está comemorando nesse jogo contra o Flamengo, período de pandemia ainda. É, ele comemorando aí, fazendo uma homenagem, uma saudação ao Edmundo, que já tinha feito essa comemoração lá atrás, num clássico também contra o Flamengo. O Morato aí provocando. Morato que para muitos torcedores não deixou saudades, né? Mas deixou pelo menos as marcas dele no pelo time com a camisa do Vasco da Gama. O próximo jogador é um jogador que ainda está no elenco, está machucado. Foi no ano passado o David, que ele fez 7 gols na temporada de 2024. Esse jogador que surpreendeu até muitos torcedores pela sua força física, pela sua vontade, pela sua explosão, fazendo até alguns gols bonitos, batendo bem na bola, coisa que não era muito característica desse jogador em outros clubes. Esse jogador, por incrível que pareça, está fazendo falta para o time do Vasco. O Vasco que tem uma grande dificuldade de atacante aí no início de 2025. Outro jogador que é o Marrone que fez 9 gols na temporada de 2019, assim como ele, o Iago Pikachu também fez 9 gols nessa temporada. Né? O Marrone que foi um jogador que o Vasco aproveitou esse bom momento para vendê-lo logo, depois chegou até a jogar no Atlético Mineiro, mas não teve destaque. Nem sei onde está o Marrone hoje em dia. É outro jogador aqui que fazia também a beirada de campo, às vezes tinha um porte físico, era mais, apesar de ser magro, ele era alto, né? Às vezes caía mais pela área. E o último jogador aqui, esse marcou 19 gols pela temporada de 2018, Iago Pikachu. Esse jogador aqui, eu acho que faz muita falta para o time vascaíno. Vascaíno, e o time do Vasco deixou esse jogador aí, foi pro Fortaleza, tanto que ele faz gol até hoje, já está fazendo gol no Campeonato Cearense, está fazendo gol na Copa do Nordeste. É um jogador que já está acima dos 30 anos, já tem sua experiência, né? Já está aí rodado. É, mas é um jogador que eu acho que se ele tivesse no ataque do Vasco, ele já estaria fazendo muito mais que os atacantes estão lá. Esse levantamento a gente está fazendo aqui devido a esse início aí do Vasco da Gama no início do Campeonato Brasileiro, esse início complicado do Campeonato Brasileiro, não, do Campeonato Carioca, esse início complicado, o Vasco com muita dificuldade de fazer gol no Campeonato Carioca, né? O Vasco que após ter tido anos com fortes contratações, é, esse ano está com um orçamento muito mais modesto depois da saída da 777, né, e está sofrendo demais. Além das lesões, que tem jogadores contundidos como o David, que a gente até mencionou, e o Adson também. O Vasco também fez contratações muito equivocadas no ano passado, Jean Davi, o Emerson Rodrigues, teve Maxime Domingues também, que ainda está no elenco, mas também não, também nem chega a ser um atacante, né? Jogou de volante, jogou de meia, em nenhum lugar ele acerta. Os atacantes da base também não tem nenhum jogador que despontou para chegar e também é muita pressão tem que ser um diferenciado e o Vasco não tem isso. Realmente está complicado
O Vasco, que já tem uma carência enorme de meio-campo, também tem uma carência grande de atacante, né? O que fica responsável e fica a cargo do Verratti, que é o centroavante, para fazer os gols do time vascaíno, mas só isso não é suficiente, né? Que precisa de criação, precisa de jogador pelo lado que chegue, ataque. E essa é uma carência muito grande que a diretoria do Vasco precisa buscar resolver, né? O Vasco que tentou ao longo desse início do ano, final do ano passado, início do ano, início de janeiro, a contratação de alguns pontas, e alguns pontas foram especulados pelo Vasco, alguns foram só colocados assim no ar, outros de fato teve negociação, como o Bruma, aí um atacante que era do Braga acabou indo para o Benfica, tem o Brian Rodrigues, né, que também não foi para frente, enfim, outros nomes também chegaram a ser colocados, até mesmo o Rony, que não chega a ser um jogador tão de ponta assim, já pode fazer jogar pelo meio da área também, mas seria um nome, mas é um jogador muito caro, então o Vasco com muita dificuldade, e isso é complicadíssimo, né? Porque sem gol não tem vitória. É uma é óbvio que eu estou falando aqui, mas é uma coisa clara que assim preocupa muito para o torcedor vascaíno. Se o Vasco continuar sem atacante, vai ser difícil ter um ano aí positivo ou até um ano tranquilo. Eu vejo riscos do Vasco novamente lutar para não brigar para não lutar para não cair, né? Brigar para não cair. Enquanto isso, eu vejo outros clubes tentando se reforçar dentro do possível, né? Os clubes grandes, aqueles elenco dos 12 nem se fala, mas até mesmo os clubes com menor investimento têm buscado essas contratações para fortalecer o ataque, beleza? Então é isso. A gente continua aqui no nosso canal, cada vez crescendo mais, graças a vocês. Curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem. Até a próxima. Valeu, obrigado!